Logo no início da criação do mundo, no segundo dia, Deus criou o céu e a terra. E neste mesmo dia, Deus criou anjos, arcanjos e querubins. E estes seres celestiais morariam nos céus junto ao Criador. Entre os magníficos seres estavam os famosos Gabriel e Miguel, mas também havia outra entidade que se destacava entre os demais por sua beleza e esplendor. Seu nome era Lúcifer. Ele era a criatura mais elevada que Deus já havia criado, mas apesar de ter tantas qualidades, ou talvez justamente por ter tantas qualidades, Lúcifer foi tomado pela soberba, que é o vício que leva à arrogância, à vaidade e ao orgulho desmedido. A soberba é um dos famosos 7 pecados capitais. O orgulhoso Lúcifer se considerava tão perfeito que decidiu criar um trono para si, e este trono ficaria até mesmo acima de Deus. Ele desejava ser como Deus. Para concretizar seu plano, o anjo maligno convenceu por meio da mentira que outros anjos se unissem à sua revolta. E assim, o pai da mentira passou a ter ao seu lado 1/3 dos seres angelicais que habitavam os céus. Juntos, eles iniciariam uma batalha pela tomada do céu. Mas Lúcifer encontraria um adversário formidável. Este era o arcanjo Miguel, que comandava a milícia celeste, composta pelos anjos leais a Deus. As entidades corrompidas por Lúcifer lutaram contra as hostes de Miguel, e o mundo tremeu durante a grandiosa batalha, que decidiria o destino do universo. Os anjos do Senhor começaram a dominar as entidades revoltosas, e um a um, eles começaram a ser derrotados. Desesperado, Lúcifer tomou a forma de um enorme dragão vermelho. E assim teve início o grande duelo entre Lúcifer em sua forma bestial e o arcanjo Miguel, que lutava portando uma espada flamejante. Apesar de todo o seu poder, o dragão não foi páreo para Miguel, pois ele tinha Deus ao seu lado. Lúcifer e seus anjos malignos foram expulsos do céu. Sua queda do céu os afastaria ainda mais de Deus. Os revoltosos ficariam conhecidos como os anjos caídos. Mas Lúcifer recebeu um castigo ainda maior. Ele, que era o mais belo dos anjos, foi transformado no hediondo Satanás. Lúcifer e seus anjos caídos passariam a habitar o inferno. Mas mesmo derrotado, Satã ainda desejava se vingar do Criador e decidiu atacar a sua maior criação, que era o homem, aquele que havia sido criado à imagem e semelhança de Deus. Lúcifer, em forma de serpente, adentraria o jardim do Éden e convenceu a ingênua Eva a provar do fruto proibido. E por meio de sua língua enganadora, Lúcifer foi responsável pelo pecado original, que fez com que Adão e Eva fossem expulsos do paraíso. Satanás agora dedicaria todos seus esforços para afastar o homem de Deus, os transformando em pecadores, para que assim eles não encontrem o caminho para o paraíso. Lúcifer, o anjo caído, rejeitou a graça de Deus e passará a eternidade tentando destruir sua obra. Todos já ouvimos falar de Adão e Eva, que, conforme a Bíblia, foi o primeiro casal de seres humanos criados por Deus. Mas existe um antigo mito judaico que contesta a versão que Eva seria a primeira mulher. Este mito afirma que antes de Eva existia outra mulher. Seu nome era Lilith. Diferente de Eva, que surgiu a partir da costela de Adão, Lilith seria criada a partir do barro, juntamente com Adão. Por ter sido criada por Deus da mesma forma que Adão, Lilith não se submetia ao desejo de seu marido, pois julgava estar em uma posição de igualdade e por isso não aceitava ser dominada por Adão. Lilith e Adão habitavam o jardim do Éden,
Mas a rebeldia de Lilith a colocou em uma situação em que ela deveria escolher entre se submeter a seu marido ou partir do Jardim do Éden. Lilith não estava disposta a abdicar de sua independência, e assim ela optou por deixar Adão e o Jardim do Éden para trás. A primeira mulher partiu para o exílio e se estabeleceu próximo ao Mar Vermelho. Deus enviaria 2 anjos para tentar convencer Lilith a retornar ao Jardim do Éden, mas ela virou as costas para Deus. Sem sua mulher, Adão passou a se sentir solitário. Deus, percebendo que o homem sofria devido a tal solidão, decidiu criar uma nova mulher para ele. E assim, Eva foi criada. Por ter se afastado do Criador, Lilith foi demonizada. Ela passou a ser considerada um demônio em forma de mulher. Em sua forma demoníaca, ela teria o poder de causar doenças em crianças recém-nascidas. E por isso, para proteger as crianças do mal, eram dados aos bebês amuletos com os nomes dos anjos que tentaram trazer Lilith de volta ao Éden. Tais histórias contam que Lilith sentia inveja da vida feliz que Adão e Eva levavam no paraíso. E por isso, como vingança, ela tomou a forma de serpente e enganou Eva, fazendo com que ela e Adão provassem do fruto proibido, o que fez com que o casal fosse expulso do paraíso. A história de Lilith é bastante conhecida, contudo esta versão da história não está presente na Bíblia cristã. E por isso sua história é rejeitada tanto por católicos como por protestantes. A versão na qual ela seria a primeira esposa de Adão se encontra nos textos do alfabeto de Sirac. Não se sabe ao certo a data em que foram escritos, mas acredita-se que foram criados entre os anos 700 e 1000 d.C., já na era medieval. O mito de Lilith também está presente na mitologia hebraica, babilônica, suméria e assíria. Na Mesopotâmia, a figura de Lilith era vista como uma deidade maligna, ou quando identificada com a lua, ela era vista como uma deusa de várias faces, e por isso seus diferentes humores. Assim ela poderia ser vista como uma deusa da fertilidade, mas também como uma figura demoníaca. Existem teorias que afirmam que a ausência de Lilith na Bíblia foi arquitetada durante o concílio, que definiram quais livros seriam canônicos e que formariam a Bíblia que hoje conhecemos. Pois a figura de Lilith, como uma mulher independente e forte, se oporia à estrutura patriarcal, na qual as culturas judaico-cristãs se apoiam. Por este motivo, a figura de Lilith foi abraçada pelo movimento feminista, onde por vezes é citada como a primeira feminista. O movimento afirma que Lilith foi injustamente demonizada, assim como grande parte das mulheres que em nossa história tentaram se opor ao domínio do patriarcado. Seja como uma figura demoníaca ou como um símbolo da luta feminista, a história de Lilith ainda é alvo de muito interesse. Samael é um dos mais famosos anjos caídos da tradição judaico-cristã e do misticismo. Seu nome significa veneno de Deus. Ele é descrito como um ser alado com chifres e cauda de serpente, como um demônio da morte e do engano. Samael representa os aspectos sombrios da existência humana e as tentações que nos afastam da verdadeira natureza espiritual. O demônio está ligado à guerra e o caos, e por isso ele é chamado de o Senhor da Guerra. No judaísmo, Samael é associado à morte, à vingança e à tentação, e seria um dos grandes opositores de Israel. Ele está entre os demônios que regem a árvore da morte da cabala judaica. Já no cristianismo, Samael é ligado à serpente do Éden, que tentou Eva e fez com que o primeiro casal de humanos provasse o fruto proibido. E por descumprir os desígnios de Deus, eles foram expulsos do paraíso. Lilith, que conforme algumas histórias seria a primeira mulher criada por Deus e que se transformou em um demônio, seria esposa de Samael. E o casal diabólico teria dado origem a inúmeros outros demônios, grande parte deles ligados à tentação. Eles inundariam o mundo com demônios se Deus não tivesse castrado Samael. Samael também tentou convencer Abraão
a não sacrificar seu filho Isaque, como foi solicitado por Deus, com o objetivo de enfraquecer a fé do grande patriarca. Mas Abraão resistiu à tentação de seguir o caminho oferecido por Samael. Samael é frequentemente invocado em rituais de magia negra e ocultismo, com o objetivo de obter poder, vingança ou sedução. A magia das trevas, ou magia maligna, é um ramo da magia que envolve a manipulação de energias e forças ocultas para fins egoístas, prejudiciais ou mal intencionados. E por Samael ser um dos demônios mais influentes, ele é invocado nesses rituais, mesmo sendo considerado uma entidade perigosa e traiçoeira. Samael é uma figura complexa e multifacetada na demonologia e nas tradições religiosas. Suas representações como anjo caído e demônio da morte e sedução simbolizam os aspectos sombrios da existência humana e as tentações que podem nos levar por caminhos perigosos e destrutivos. Está profetizado na Bíblia que quando o fim dos tempos se aproximar, uma figura sinistra irá emergir. Este ser maligno ficará conhecido como Anticristo. Ele será o oponente definitivo de Jesus Cristo quando este finalmente retornar. O Anticristo é filho de Satanás. E assim como Cristo, ele virá ao mundo a partir do ventre de uma mulher. Este ser, meio homem e meio demônio, irá se disfarçar entre os homens à espera do juízo final. No início, será difícil reconhecer o filho do demônio, pois ele não dará nenhum indício de sua origem, e menos ainda de suas intenções. Sua força se tornará ainda maior quanto menos os homens acreditarem nas forças de Satanás. Pois enquanto Deus diz no Êxodos, eu sou aquele que sou, o Anticristo diz, eu sou aquele que não sou. Procurar pelo Anticristo entre os homens, buscando por sinais de maldade, será uma busca infrutífera, pois o filho de Satanás será capaz de realizar os maiores atos de benevolência apenas para disfarçar seu objetivo final, que é destruir a obra do Criador. O Anticristo usará de sua influência crescente para convencer os homens de que não existe o reino de Deus e que o único mundo que existe é este em que vivemos. Negando a existência do céu, ele convencerá os que não têm uma fé genuína no Criador de que o inferno também não existe. E assim, o homem, sem temer o inferno, se tornará alvo fácil das tentações do diabo. O Anticristo se tornará mais forte e influente quanto mais o juízo final se aproximar. Ele se tornará uma figura pública importante e suas palavras conquistarão milhões de almas para as fileiras de Satanás. O filho de Satã irá proclamar o direito à liberdade absoluta, pois ao negar o céu e o inferno, também será negada a ideia do bem e do mal, e assim tudo será permitido. Todos os valores pregados na Bíblia serão negados como dogmas de uma igreja corrupta, que impossibilita o desenvolvimento do homem com seus grilhões. O Anticristo será portador de qualidades excepcionais. Ele será um gênio intelectual, dotado de grande poder de oratória. Suas habilidades políticas farão com que alcance um poder político nunca antes visto. Uma nova religião se formará sob o comando do Anticristo. Este novo credo negará que Jesus seja o Messias profetizado. O filho do Satã se apresentará como verdadeiro e único Messias. Ao opositor de Cristo será concedido o poder de governar sobre todas as nações, e ele estabelecerá uma religião mundial. Alguns dizem que a influência do demônio chegará até o trono de São Pedro em Roma. A própria igreja será usada para tentar destruir a fé verdadeira. Como lobos disfarçados de cordeiros, usarão as palavras do Senhor de forma distorcida, apenas para afastar o homem do Criador. O Anticristo fará uso de artimanhas que se travestem de verdadeiros milagres para assim ocupar o lugar que pertence a Cristo. Então ele marcará as pessoas com o número da besta.
Quando o filho da perdição alcançar o auge de seu poder e muitos já tiverem se curvado à sua vontade, Jesus finalmente retornará para salvar a alma daqueles que não se renderam à tentação promovida por Satanás. E assim terá início o fim dos tempos. O título de anticristo já foi empregado a diversas figuras históricas, como Nero, Napoleão, Hitler, entre outros. Já Lutero, um dos líderes da Reforma Protestante, indignado com os rumos tomados pela Igreja Católica, proferiu que o Papa trabalha contra Cristo, o que faria dele um anticristo. Tal afirmação ainda ecoa entre alguns seguidores das doutrinas protestantes, que acreditam que o anticristo surgirá a partir dos sucessores de São Pedro. O termo anticristo se vulgarizou, passando a ser usado para apontar todos aqueles que negam a divindade de Jesus, como os ateus, os judeus, muçulmanos e etc. Mas conforme a tradição, o verdadeiro anticristo surgirá de onde menos se espera, e quando sua verdadeira identidade for revelada, já será tarde demais. Asmodeus é um dos mais poderosos demônios infernais. A figura demoníaca está ligada ao pecado capital da luxúria. Asmodeus guiou os habitantes de Sodoma rumo à depravação, e por isso a cidade sofreu a ira de Deus e foi arrasada. O demônio também aparece no livro de Tobias, onde ele exerce uma forte influência sobre Sara, que é possuída pelo demônio, e por isso seus maridos perderam suas vidas nas noites de núpcias. Mas graças à ajuda do anjo Rafael, Tobias conseguiu expulsar Asmodeus de volta ao inferno. O demônio dedica sua existência a usar os desejos carnais dos homens para causar todo tipo de desordem e afastar aqueles que estão sob sua influência da salvação. Conforme o Antigo Testamento, existe nas profundezas do oceano uma gigantesca criatura. Seu nome é Leviatã. Assim como todas as criaturas que andam na terra, voam nos ares e nadam nas águas, o Leviatã também foi uma criação de Deus. Tal criatura é descrita no livro de Jó, onde o próprio Deus descreve um monstro colossal. A besta se assemelharia a um enorme dragão marinho. Ao avistá-lo, os homens são tomados pelo medo. Nenhum homem é corajoso o suficiente para ousar despertar tal criatura, pois a ideia de vencê-lo seria pura ilusão. O próprio Deus descreve o poderoso Leviatã como uma criatura colossal, portadora de um poder incrível. O enorme monstro, ao se deslocar, cria ondas enormes. Sua poderosa boca exibe dentes terríveis. Suas costas são protegidas por fileiras de escudos tão unidos que nem o ar pode passar entre eles. O Leviatã tem um poderoso sopro que atira lampejos de luz. O fogo sai de sua boca e a fumaça flui de suas narinas. Quando tal besta se ergue, até os mais poderosos fogem apavorados, pois espadas, lanças e flechas nada podem fazer contra a criatura, que tem seu peito tão duro quanto a mais resistente das pedras. Nada na terra pode se comparar ao poder do Leviatã, mas tal criatura deve sua existência ao desejo de Deus, pois assim como todos os seres, o Leviatã só pode ter seu alimento devido à graça de Deus. A besta serviu de inspiração para o filósofo inglês Thomas Hobbes, em sua obra O Leviatã. De acordo com Hobbes, quando o homem se encontra em seu estado de natureza, onde não existe a presença das leis, a sociedade tenderia para a luta de todos contra todos. Para eliminar esse estado de anarquia, é necessário que exista um pacto social, onde todos abrem mão de parte de sua soberania, em nome de uma figura
que tem o poder absoluto. Esta figura que teria autoridade sobre os homens seria o Estado, que devido ao seu poder frente aos homens, Hobbes compara o Estado com o gigantesco monstro bíblico conhecido como Leviatã. Azazel estava entre os anjos caídos que se rebelaram contra Deus. Ele era belo no início dos tempos, mas sua beleza foi corrompida após sua queda. Azazel se relacionou carnalmente com as mulheres que viviam na terra, e os frutos desta união ficariam conhecidos como Néfilins. Os descendentes de Azazel corromperiam a terra, e por isso foram varridos pelo dilúvio gerado por Deus. No inferno, ele é tido como o rei dos Shequimitas. Azazel, que um dia foi um anjo, se tornou o arquidemônio que representa o pecado da ira. E quando o homem está sob a influência de Azazel, costuma se entregar à idolatria. A besta de 7 cabeças do livro do Apocalipse é uma criatura enigmática e instigante. Esta entidade apocalíptica aparece no último livro da Bíblia, também conhecido como Apocalipse de João. Trata-se de uma criatura colossal e assustadora, cuja presença simboliza eventos catastróficos e o fim dos tempos. A besta de 7 cabeças é mencionada no capítulo 13 do livro do Apocalipse. A passagem descreve a besta como surgindo a partir do mar e tendo 10 chifres e 7 cabeças. Cada cabeça tem uma coroa e um nome blasfemo. O corpo da besta é composto por partes de diferentes animais, como leopardo, urso e leão. Durante o fim dos tempos, a besta se aliará ao dragão, que é identificado como o próprio Satanás, que lhe dará poder e autoridade. A besta passará a ser adorada por homens propensos ao pecado da idolatria, e assim se afastarão da salvação. A criatura nefasta será responsável por perseguir os cristãos que possuem uma fé verdadeira no Criador, tentando assim abalar a sua fé. Tal besta também terá uma influência política, promovendo o dissenso e a rebelião e a apostasia. Mas no final, a criatura será derrotada por Jesus Cristo e seus seguidores, e será lançada num lago de fogo e arderá como enxofre, simbolizando a vitória do bem contra o mal. A besta de 7 cabeças é amplamente considerada um símbolo do mal e da rebelião contra Deus. Esta besta representa os 7 reis, ou reinos que se opõem à vontade divina. Os 10 chifres e coroas simbolizam o poder e a autoridade desses reis. As características híbridas da besta indicam a união de diversos impérios em uma só força maligna. No entanto, é importante destacar que ao longo da história, diferentes interpretações têm sido atribuídas a esta criatura. Uma das interpretações mais comuns associa a besta de 7 cabeças ao Império Romano. Nessa perspectiva, cada cabeça simboliza uma das famosas colinas de Roma, e a besta representa o poderio e a corrupção de seu império. Outra interpretação vê a besta como a representação de líderes políticos e religiosos que se unem para oprimir e perseguir os cristãos. Além disso, a figura da besta de 7 cabeças tem sido usada comumente para representar governos tirânicos e organizações corruptas na cultura popular. Apesar de incorporar todo o poder do mal, a grande besta, no final, enfrentará a derrota e o julgamento, e a justiça divina prevalecerá. Belfegor é conhecido como o demônio da preguiça. Conforme algumas tradições, Belfegor já foi um poderoso arcanjo chamado Bastiel, mas quando irrompeu a rebelião de Lúcifer nos céus, ele não se uniu aos anjos rebelados, mas tampouco apoiou o exército dos anjos do Senhor. Por causa de sua inércia, ele foi considerado um desertor e jogado no inferno. Conforme São Tomás de Aquino, todos os pecados causados pela ignorância têm como sua raiz a preguiça, pois devido à influência de Belfegor, o homem prefere evitar a fadiga
e não alcançar o verdadeiro conhecimento. O demônio é representado sentado em uma latrina, que ele usa como seu trono infernal, e suas fezes seriam o presente de Belfegor para a humanidade. Belial é um demônio poderoso da mitologia judaico-cristã. Ele é frequentemente descrito como o príncipe das trevas, um tentador e um enganador. O nome Belial aparece pela primeira vez na Bíblia hebraica, onde é frequentemente traduzido como o inútil ou o sem lei. Já no Novo Testamento, o termo Belial é usado para se referir à personificação do mal. Ele é retratado como um anjo das trevas e o líder das forças do mal, que combate as forças da luz, representadas pelo arcanjo Miguel ou pelo próprio Deus em pessoa. Belial aparece predominantemente em vários textos apócrifos, como o Testamento dos 12 Patriarcas e a Ascensão de Isaías. Ele é frequentemente retratado como uma influência corruptora ou instigadora do pecado. Na demonologia cristã, Belial era frequentemente considerado um dos principais demônios na hierarquia do inferno, segundo alguns demonologistas do século XVI e XVII. Belial foi criado depois de Lúcifer e é visto como seu equivalente em pecaminosidade e rebeldia. No Grimório, conhecido como Grimorium Verum, Belial é considerado o demônio que foi criado depois de Lúcifer e serve como seu representante terrestre. Belial é o 78º demônio listado na Goética. Ele é descrito como um rei poderoso, que aparece como um homem bonito, sentado em uma carruagem de fogo. Ele fala com uma voz agradável e jura lealdade a qualquer pessoa que o chame. Belial pode dar a seu chamador grande conhecimento e sabedoria e pode ajudá-lo a conseguir qualquer coisa que deseje. Porém, Belial é ardiloso e perigoso e frequentemente leva seu invocador para o caminho da destruição e do pecado. Belial é frequentemente associado à mentira e o engano. Algumas fontes o chamam de o pai de todas as mentiras, fazendo dele um contraponto à figura do arcanjo Gabriel, que diz apenas a verdade. Na cultura popular, Belial apareceu em várias formas de mídia, muitas vezes personificado como um demônio ou entidade maligna. Ele é facilmente encontrado na literatura, nos filmes e seriados, videogames e na música, desde o épico O Paraíso Perdido de John Milton, até filmes modernos de terror e jogos de RPG de fantasia, como Dungeons and Dragons. Mas onde quer que apareça, Belial continua sendo um símbolo do mal e da corrupção. Beelzebul é um demônio que está ligado à figura de Baal, um antigo deus semítico da fertilidade, e Zebub, o deus das moscas. Esta fusão deu origem à figura de Beelzebub, o demônio das pestilências. Ele é tido como um dos mais poderosos demônios, apenas atrás de Lúcifer. Sua fome insaciável faz dele um devorador implacável. As pragas geradas pelo demônio devoram tudo em seu caminho, e por isso ele está ligado ao pecado da gula. O Senhor das moscas e pestilências atormenta a alma dos que se dirigem ao inferno com nuvens de moscas que não permitem um momento de paz para suas vítimas. O soar das trombetas do Apocalipse será acompanhado da chegada de 4 cavaleiros, que estão entre as figuras mais temidas do imaginário cristão. João Evangelista foi um dos apóstolos mais próximos de Jesus e um dos principais divulgadores dos ensinamentos de Cristo. João é considerado o autor de importantes livros bíblicos, como o Evangelho de João e as 3 Epístolas de João, mas sua obra mais famosa foi o livro do Apocalipse. João Evangelista havia sido exilado na ilha grega de Patmos, onde buscava fugir da perseguição contra os cristãos
declarada pelo imperador romano Domiciano. Durante sua estadia em Patmos, João escreveu o livro de Apocalipse, no qual ele descreve suas visões proféticas concedidas por um anjo do Senhor e que mostra o fim dos tempos e a volta do Messias. As profecias contidas no livro de Apocalipse, no Novo Testamento Bíblico, contam que na chegada do fim dos tempos, Deus segurará em sua mão um pergaminho contendo 7 selos sagrados, que por sua vez protegem o conteúdo do pergaminho, que contém grandes segredos escondidos desde a fundação da terra. De acordo com a visão judaico-cristã, a chegada do Apocalipse trará a revelação divina de coisas que até então pareciam secretas, mas também trará uma série de calamidades e desastres, como antes nunca visto pela humanidade. Ao abrir os primeiros 4 selos, Deus libera os 4 cavaleiros do Apocalipse sobre a terra, os quais cavalgam em cavalos de diferentes cores. O primeiro cavaleiro cavalga em um cavalo branco. Ele carrega um arco e flechas e traz em sua cabeça uma coroa de ouro. Em algumas interpretações, ele pode ser o próprio Jesus Cristo, mas em outras versões, ele representaria a figura conhecida como o Anticristo, com a missão de cavalgar pelo mundo, disparando flechas envenenadas, contendo germes de todas as doenças, invocando a pestilência sobre a terra. O segundo cavaleiro é aquele responsável por trazer a guerra. Ele carrega uma espada e cavalga em um cavalo vermelho. Foi concedido a ele o direito de tirar a paz da terra, fazendo com que os homens matem piedosamente uns aos outros. Sua espada erguida simboliza o fim da paz e seu cavalo vermelho como sangue representa a morte de milhares de pessoas, indicando uma grande guerra mundial, onde cidades serão devastadas e milhares de vidas serão perdidas. O terceiro cavaleiro monta um cavalo preto e é popularmente conhecido como aquele que trará a fome ao mundo. Ele carrega uma balança que pode representar a instabilidade da justiça, que ora pode pender tanto para um lado quanto para o outro. A balança também representa a escassez de alimentos no mundo, com os salários de um dia inteiro de trabalho, comprando apenas uma porção de trigo capaz de alimentar somente uma pessoa, de modo que os trabalhadores teriam dificuldade para alimentar suas famílias. O quarto e último cavaleiro é conhecido como a Morte. Ele monta um cavalo magro e cadavérico, de cor amarelo pálido. O quarto cavaleiro é descrito sendo acompanhado pelo Hades, no sentido de ter próximo de si a entrada para o mundo dos mortos, onde habitam inúmeros demônios. A chegada do quarto cavaleiro também dá início a uma nova etapa da profecia, onde Deus concede aos 4 cavaleiros autoridade sobre um quarto da terra, para matar com a espada, a fome e doenças, e também trazer a morte por meio de ataques de animais selvagens contra os humanos. Os 2 primeiros cavaleiros trarão a carnificina e opressão, que por sua vez será seguida pelo cavaleiro da fome, que destruirá a produção de alimentos e também a esperança de colheitas futuras, criando um ambiente para epidemias de doenças. E assim a vinda do quarto cavaleiro dizimará a população da terra com a morte. Muitas interpretações foram feitas sobre o livro do Apocalipse ao longo dos anos. Alguns sugerem que os eventos descritos por João já ocorreram no passado durante a queda do Império Romano, mas muitos acreditam que as profecias ainda irão se cumprir e que nosso mundo está cada vez mais próximo do fim. Mamon era uma das muitas divindades pré-cristãs. Ele passou a ser considerado uma figura diabólica, pois estava ligado ao pecado da ganância e avareza. Dizem que sua aparência remete a um nobre decadente de feições deformadas e agarrado às suas bolsas de dinheiro. No inferno, ele construiu um grande palácio repleto de veios de ouro para Satanás, e os tolos homens gananciosos acreditavam que ali
estava o paraíso, enquanto na verdade ali só encontrariam a perdição. Jesus condenava o culto ao dinheiro, personificado na figura de Mamon, pois o homem não poderia servir simultaneamente a Mamon e a Deus. Aqueles que estão sob a influência de Mamon se encontram em uma busca incessante por dinheiro e bens materiais, e por isso não encontrarão o caminho para o paraíso. O inferno é um lugar de sofrimento e desespero. Mesmo assim, ele sempre exerceu um grande fascínio sobre a humanidade. Mas nenhuma outra obra exerceu tanta influência na consolidação da imagem do inferno no imaginário popular quanto a obra A Divina Comédia de Dante Alighieri. A viagem de Dante pelo inferno tem início quando ele se encontrava em uma floresta escura, acossado por feras. Dante então se depara com o espírito de Virgílio, o mais virtuoso dos poetas romanos, que o guiaria em sua viagem pelos 9 círculos do inferno. Entrar no inferno não era difícil, pois sua entrada era larga, sem portas ou obstáculos. E uma grande inscrição dizia: "Deixai toda a esperança, ó vós que entrai." O inferno tem uma geografia singular, parecida com uma grande cratera em forma de funil. Esta cratera teria sido criada após o impacto da queda de Lúcifer, após sua queda dos céus. Para chegar até o fundo do inferno, é necessário passar por seus diversos níveis, conhecidos como os círculos do inferno. E quanto mais profundo a alma se encontra, pior é o seu castigo. Antes mesmo de chegar ao primeiro círculo, existe a antessala do mal, também conhecida como o vestíbulo do inferno. Lá estão os indecisos e os covardes, que preferiram não se posicionar ou tomar partido. Eles não iriam nem para o céu nem para o inferno, mas passariam seus dias sendo atormentados por vespas e tendo a carne de seus pés devoradas por vermes. Mais à frente, uma multidão se aglomera às margens do rio Aqueronte, aguardando que Caronte o barqueiro lhe faça a travessia. Sempre ao chegar, o tenebroso barqueiro gritava: "Almas ruins, vim vos buscar para o castigo eterno." Após a travessia do rio, as almas eram levadas a Minos, o juiz infernal, que atribuía a sentença da alma do pecador e definia em qual círculo ele deveria ser destinado. Usando sua cauda de serpente, Minos envolve o condenado com sua cauda, e o número de voltas feitos pela cauda indica qual círculo ele será destinado. O primeiro círculo é conhecido como Limbo. Para lá iriam a alma daqueles que não foram batizados. Também estavam lá os pagãos virtuosos, como Homero, Platão, César e Horácio, entre vários outros. Lá não há sofrimento, nem gritos de dor, apenas suspiros de desesperança por não terem sido iluminados pelo Criador e privados da visão de Deus. Já o segundo círculo é reservado aos lascivos e luxuriosos, e era conhecido como o Vale dos Ventos. Lá estavam figuras como a rainha Cleópatra, o troiano Paris, entre muitos outros. Como em vida, essas almas se deixaram levar pelas paixões. No inferno, eles seriam arrastados por fortes ventos incessantes, golpeados e arremessados pelos turbilhões. Não foram poucas as almas que se perderam em busca do amor e do prazer e abandonaram a razão. No terceiro círculo, uma chuva intensa caía.
gelada e imunda, e uma enorme fera se destacava. Este era Cérbero, o gigantesco cão de 3 cabeças, que ladrava incessantemente por suas 3 goelas. Este círculo era reservado para aqueles que abusaram do pecado da gula. Os glutões se encontravam atolados na lama, criadas pelo próprio vômito, enquanto eram mordidos, arranhados e dilacerados pela fera infernal. Já o 4º círculo era reservado aos pródigos e aos avarentos, esbanjadores e pão duros. Tocados de forma diferente pelo pecado da ganância, eles passariam a eternidade, empurrando grandes sacos de dinheiro, uns em direção aos outros, e trocando xingamentos por possuírem naturezas opostas. Enquanto uns gritavam, "Por que guardas?", outros retrucavam, "Por que desperdiças?". No 5º círculo, uma grande cachoeira de sangue fervente abastece o rio Estige. Nas águas do rio estão os irados e coléricos, se debatendo, tentando dar vazão à sua raiva sem fim, atacando uns aos outros. No fundo do rio estão os rancorosos, que tentam gritar, mas apenas suas bolhas chegam à superfície. Dividindo o inferno, existe a cidade de Dit. Lá, as 3 Eríneas, também conhecidas como Fúrias, e alguns anjos caídos protegem a grande porta. Dit é o marco que separa os pecados culposos, onde não há intenção de ofender, dos pecados dolosos, que são cometidos de forma consciente e intencional. O próximo e terrível círculo é o cemitério de fogo dos hereges. Dentro de túmulos abertos se encontram aqueles que não acreditam na existência de Deus ou rejeitam seus ensinamentos, levando outros consigo para longe da graça do Senhor. Eles ardem nas labaredas que os devoram dentro de seus túmulos. Em seguida, se chega ao Vale Flegetonte, o 7º círculo. Este vale é dividido em 3. Na primeira parte, junto às ruínas de Creta, é possível ver o terrível Minotauro, criatura meio homem e meio touro. No fundo do vale, dentro de um rio de sangue, estão aqueles que foram punidos por terem cometido crimes violentos. Nas margens do rio, centauros disparavam flechas com seus arcos contra os criminosos. Quanto pior seu crime, mais submerso o pecador deve se encontrar. Caso contrário, ele é punido pelos centauros. O próximo vale é reservado aos suicidas, aqueles que atentaram contra sua própria vida. Essas pessoas eram transformadas em árvores retorcidas, criando uma floresta sinistra e aterrorizante. De seus galhos não nasciam frutos, apenas espinhos venenosos. Sobre seus galhos, as tenebrosas arpias faziam seus ninhos e devoravam suas folhas, causando intensa dor ao pobre coitado. Por todos os lados, é possível ouvir os intermináveis lamentos. Fechando esse círculo, há o Vale do Deserto Abominável, onde os pecadores se encontravam em um deserto de areia quente, debaixo de uma chuva de fogo. Lá estavam os que foram violentos contra Deus, como os blasfemadores, que ardem deitados na areia quentíssima. Também estavam lá os sodomitas, que deveriam correr pelo deserto sem parar, e os usurários, que deviam ficar sentados sob as chamas. O 8º círculo é reservado aos fraudadores de várias espécies. Este círculo é conhecido como Malebouge e é dividido em 10 fossos. No primeiro, encontram-se os sedutores e devassos, que enganam o próximo para realizar seus desejos. Estes eram açoitados dia e noite por demônios chifrudos. No fosso seguinte, estavam os aduladores e puxa-sacos, afundados no esterco e em fezes. Eles, que passaram suas vidas enganando com palavras aduladoras, passaram a eternidade atolados em seu próprio excremento.
No terceiro fosso estavam os praticantes de simonia, enterrados de cabeça para baixo com as pernas à mostra, sendo assadas por velas. Eles haviam cometido o crime de vender a salvação, cargos no clero ou falsas relíquias. No quarto fosso estavam os adivinhos, que fingiam saber o futuro, algo que só a Deus pertence. Eles tinham suas cabeças viradas ao contrário, e suas lágrimas de desespero umedeciam suas nádegas. Enquanto no quinto fosso, os corruptos eram cozidos em um lago de piche fervente, e quando tentavam chegar à superfície, eram atacados pelos demônios que os obrigavam a submergir. Os hipócritas se encontravam no sexto fosso. Apesar de estarem vestindo belas capas, elas eram pesadas como chumbo, e manter as aparências se tornava um verdadeiro suplício. Neste fosso, pregado ao chão, está o corpo de Caifás, o sacerdote que aconselhou os fariseus a crucificar Jesus. No sétimo fosso, os ladrões eram atacados por serpentes, que lhes roubavam os traços humanos. No próximo fosso estavam os maus conselheiros, ardendo em chamas, por terem levado outros ao caminho da fraude e corrupção. Os semeadores de discórdia são esfaqueados por demônios no nono fosso. Lá estão os que dividiam as famílias, criavam conflitos sociais e acabaram com a união da igreja. Por fim, no último fosso estão os falsários, cobertos por todo tipo de doença e pestilência. Por terem falsificado, mentido e simulado, eles sofrem com diversas doenças de acordo com seu crime. No nono e último círculo do inferno está o Lago Cocite, também conhecido como Lago das Lamentações. Ao contrário do que poderíamos imaginar, o lugar mais profundo do inferno não é o mais quente, e sim o mais gelado, devido ao bater de asas de Lúcifer. Dentro das águas de um lago congelado, sobressaía apenas parte do tronco e cabeça dos traidores. Estes pecadores viam suas lágrimas congelar enquanto choravam em desespero. Os traidores eram divididos em 4 classes: os que traíram a família, os que traíram a pátria, os que atentaram contra a hospitalidade e aqueles que traíram seus mestres. No centro do nono círculo reside Lúcifer, o maior de todos os traidores, aquele que traiu Deus, que também está aprisionado no lago congelado, devorando os 3 maiores traidores da história: Judas, Brutus e Cássius. No lugar mais profundo do inferno, Dante e Virgílio achariam uma passagem que os levariam até o purgatório. Mas este já é assunto para outro episódio.